Levítico capítulo 17. O sangue de todos os animais deve trazer-se à porta do tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e o não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado o sangue. Derramou o sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado de seus povos. A proibição de comer sangue. A qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vulo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação para a vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, é a alma de toda a carne o seu sangue, e pela sua alma, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E toda alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imunda até a tarde, depois será limpa. Mas se os não lavar nem banhar sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico capítulo 18. Casamentos ilícitos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de seu pai e de sua mãe. Ela é a sua mãe, não descobrirá a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de seu pai, a nudez da sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora da casa. A sua nudez não descobrirás.
A nudez da filha do seu filho ou da filha da sua filha, a sua nudez não descobrirá, porque é sua nudez. A nudez da filha da mulher de seu pai, gerada de seu pai, ela é sua irmã. A sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de seu pai não descobrirás, ela é parenta de seu pai. A nudez da irmã da sua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de sua mãe. A nudez do irmão do seu pai não descobrirás. Não te chegarás à mulher, ela é sua tia. A nudez de sua nora não descobrirás, ela é mulher de seu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de seu irmão não descobrirás, é a nudez de seu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez, parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Uniões abomináveis. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher de seu próximo para cópula, para te contaminares com ela. E da sua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Maloque, e não profanarás o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque em todas essas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam, antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 19. A repetição de diversas leis. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando sacrificardes sacrifícios pacíficos ao Senhor, da vossa própria vontade o sacrificareis. E no dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso tal alma será extirpada de seu povo. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do seu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da sua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a sua vinha, nem colherás os bagos caídos da sua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem juntareis falso pelo seu nome, nem jurareis falso pelo meu nome,
pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o seu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o seu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o seu povo, não te porás contra o sangue do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o seu irmão no seu coração, não deixarás de repreender o seu próximo e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do seu povo, mas amarás o seu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os seus animais de diferentes espécies no seu campo. Não semearás semente de mistura, e veste de diversos estofos misturados não vestireis. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada do homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois não foi libertada. E por oferta de expiação pela sua culpa trará ao Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro. E com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo seu pecado que pecou, e o seu pecado que pecou lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, servo será incircunciso. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo arredondado, os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da sua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a sua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e os encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do seu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justo, e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 20. As penas de diversos crimes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel:
Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Maloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Maloque para contaminar o meu santuário. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Maloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os vossos olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Maloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Maloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, e o seu sangue é sobre ele. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela e ela vir a sua torpeza, E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela e ela vir a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte de seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da sua irmã e da sua mãe, ou da irmã de seu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. E quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, seus filhos morrerão. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, 100 filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão.
Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, e o seu sangue é sobre eles. Levítico, capítulo 21. Leis acerca dos sacerdotes. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo, para se profanar. Não farão calva na sua cabeça e não rasparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do seu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará, nem sairá seu santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada ou prostituta. Esta não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. E não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da sua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus, o pão do seu Deus, das santidades de santidades,
e das coisas santas poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os seus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22. A lei acerca de comer coisas santas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar a algum réptil pelo que se fez imundo, ou a algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão o seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver sementes, e se não houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ele acrescentará seu quinto e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor. Nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros e das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado ou aleijado ou verrugoso ou sarnoso ou cheio de impingens, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado ou moído ou despedaçado ou cortado não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra.
Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus, de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico. E vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 23. As festas solenes do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. Só no mês 1º, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias ofereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que o moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o 1/4 de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. O Pentecostes. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Da vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão primícias, são ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho de 2 e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor.
Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da sua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. A festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. E ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Levítico capítulo 24. A lei acerca das lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido
para as luminárias, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. A pena do pecado da blasfêmia. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e o homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém certamente morrerá. Mas quem matar um animal o restituirá, vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem com pedras. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico capítulo 25. O ano de descanso. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra em que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos podarás a sua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o seu campo, nem podarás a sua vinha. O que nascer de si mesmo, da sua cega, não cegarás, e as uvas da sua vide não tratada, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao seu servo, e à sua serva, e ao seu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao seu gado e aos seus animais que estão na terra. Toda a sua novidade será por mantimento. O ano do jubileu. Também contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira
que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, no 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu é santo será para vós, a novidade do campo comereis. Nesse ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão, e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima a seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás ao seu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentará o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima seu próximo, mas terás temor do seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E fazei os meus estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei-os, assim habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade? Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha, até o ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo, portanto em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando seu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir-lhe, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, ao ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se passando-se-lhe o ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro em perpetuidade, ficará ao que a comprou pelas suas gerações, não sairá ao jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Mas, no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E havendo feito resgate um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando o seu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo.
Não tomarás dele usura nem ganho, mas do seu Deus terás temor, para que seu irmão viva contigo. Não lhes darás seu dinheiro com usura, nem darás o seu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Quando também seu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá o seu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais tornará. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do seu Deus terás temor. E quando o seu escravo ou a sua escrava que tiveres serão das gentes que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também as comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações, que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão, perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhorareis, nem não vos assenhoreareis dele com rigor. E quando o irmão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e seu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou à raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o resgatará. Ou se seu tio ou filho do seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. E contará com aquele que o comprou, desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro, estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem proporcionalmente a eles, restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então farás contas com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate, como jornaleiro de ano em ano, estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos seus olhos. E desta sorte, se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me são servos. Meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico, capítulo 26. Mandamentos, promessas e ameaças. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira. E comereis o vosso pão, e fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros. E não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra. E pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos. E cairão a espada diante de vós.
5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e vossos inimigos cairão à espada diante de vós. E para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho, por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões de vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isso. Porei sobre vós terror, a tisica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e serei feridos diante de vossos inimigos, e o que vos aborrecerem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes, mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei com que vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. E ainda com essas coisas não fordes, se ainda com essas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo, eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto, e ajuntados estarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isso me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente com furor. E vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, e a minha alma se enfadará de vós. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará os seus sábados em todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados.
Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo. Eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. E então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará no seu sábado, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico, capítulo 27. Votos particulares e a avaliação deles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a sua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a sua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a sua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a sua avaliação de um varão será de 20 ciclos, e a da fêmea de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a sua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a sua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima do varão, a sua avaliação será de 15 ciclos, e a da fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a sua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, e avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal,
o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que se não oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da sua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da sua avaliação, e será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a sua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a sua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da sua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da sua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo ou outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, a possessão dele será o sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da sua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a sua avaliação por santidade ao Senhor. E no ano do jubileu o campo tornará àquele de quem o comprou, àquele de quem era a possessão do campo. E toda a sua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo. Do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E se não resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Não há resgate para as coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada, se for consagrada do homem, não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o tocará. Mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai.